Antes de a gente colocar a mão na massa, criar a conta do Google ADS e fazer a campanha, vou apresentar alguns conceitos para você entender no momento que subir a campanha. Eu tive essa dificuldade no início que comecei a fazer o tráfego pago, porque algumas informações você tem que já estar com elas na cabeça de forma bem claras, né? Bem clara para fazer a campanha, na verdade, para analisar as métricas. Então, essas informações que estão aqui são essenciais para você criar a sua campanha e analisar as suas métricas. Se você não souber diferenciar esses conceitos que eu vou passar aqui, você revisa até que você comece a entender essas métricas, porque no momento que você sobe a campanha, são elas que irão influenciar, na verdade, na no valor do seu clique, no valor da sua conversão. Então, eu preciso muita atenção de vocês, porque aqui é o básico, mas é um básico necessário para que vocês entendam quais são as métricas, né? Na verdade, qual é a função de cada conceito, para que você, quando subir sua campanha, você saber, inclusive, otimizar o que está bom ou corrigir o que está errado. Então, basicamente, na aula passada, eu já dei uma prévia de como o Google faz esse anúncio para nós advogados, ou, na verdade, ou qualquer pessoa que queira anunciar. No nosso caso, a gente vai fazer uma campanha de rede de pesquisa, que é aquela campanha pelo qual você vai lá no Google, digita um termo ou palavra-chave e o seu anúncio aparece. O primeiro passo, quando o usuário ele está na internet, ele abre a rede de pesquisa do Google e digita lá um termo. Coloquei um exemplo aí, advogado trabalhista SP. Quando ele digita esse termo, o passo 2 no Google é ele ativa o leilão de anúncios em tempo real. Se essa palavra-chave estiver na sua campanha, ele provavelmente vai ativar o seu anúncio. Mas o sistema do Google, ele define quais anúncios irão aparecer em que posição. Isso vai depender da estrutura, das informações, do orçamento, da sua landing page. Existe um conjunto, na verdade, que o Google analisa, não é só pagar mais, tá? Não necessariamente você pagando mais para aparecer no Google, você vai aparecer na primeira posição, vocês vão entender isso no decorrer das, das aulas. O passo 4, né, quando o usuário ele vê o anúncio na internet, é fazer o clique. Então, em resumo, o que foi explicado aqui inicialmente é que primeiro ele causa, quando o seu anúncio ele aparece, ele simplesmente aparece na internet, para o usuário, ele causa uma impressão. Se o termo que o usuário digitou, ele ele converge com o anúncio, ou seja, se ele digitou advogado trabalhista SP e ele encontrou um anúncio de advogado trabalhista SP, provavelmente ele vai fazer o clique neste anúncio. Em seguida, quando ele acessa a sua landing page, porque as campanhas da rede de pesquisa do Google, é preciso que você crie a sua landing page, não é um site. O site é diferente da landing page. Nas próximas aulas eu explicarei também como você estruturar a sua landing page. É uma página na internet, mas é diferente de site. Site é uma página mais completa. Landing page é uma página direta, focada em vendas. O Google, ele define, ele define a posição dos anúncios, já falei aqui, como um leilão. Esse leilão não é só de quem paga mais. O leilão, algumas coisas vão variar. Isso vai variar de acordo com o orçamento que você deixar para o Google diariamente. Na campanha, quando você cria uma campanha, quando se cria uma campanha, você dá um comando para ele
gastar um valor diário. Exemplo, o Google. Esse aqui é o orçamento de 10, 20 reais que você pode gastar no dia. Ou seja, ele fica restrito àquele orçamento. O orçamento que a gente dá para o comando, para o Google, é um orçamento diário. E nesse dia, ele vai trabalhar de acordo com as palavras-chave, segmentações que for colocado na campanha, ele vai aparecer o seu anúncio limitado àquele orçamento que você passou para ele. Como eu havia falado, o Google não escolhe simplesmente quem paga mais. Existe um fator que se chama índice de qualidade, que esse índice de qualidade existe uma pontuação de 1 a 10. Ele mede a relevância do anúncio. A relevância do anúncio está relacionada a um CTR, a relevância do anúncio propriamente dito, que é a experiência de página e a experiência de página do usuário. Nesses três casos, o CTR esperado, e aí eu vou explicar também o que é o CTR, é a relação entre a quantidade de impressões e a quantidade de cliques. Ou seja, se muitas pessoas estão visualizando o seu anúncio e poucas estão clicando, está existindo algum tipo de problema na segmentação da sua campanha, alguma palavra-chave ou no título do anúncio, ou no próprio título do anúncio. Isso eu irei explicar para vocês um pouco mais à frente. A relevância do anúncio, ele corresponde justamente à pesquisa do usuário. Lembram que eu falei há minutos atrás que quando eu digitar advogado trabalhista SP, se no meu anúncio não sair alguma coisa relacionada a advogado trabalhista ou até mesmo advogado trabalhista SP, provavelmente o meu contato ele não vai clicar no anúncio, ou seja, ele não vai se tornar tão relevante porque ele não está tendo essa convergência de comunicação. O Google ADS, na verdade, os anúncios pagos do Google, existe uma convergência de comunicação. Essa convergência de comunicação nada mais é dizer que o seu anúncio eles têm que estar conectado com a sua palavra-chave, que foi segmentada na campanha, e também na sua landing page. Vou dar um exemplo prático aqui. Se eu digitei advogado trabalhista na internet, na minha campanha tem que ter advogado trabalhista, se caso eu queira aparecer para essas pessoas. No meu anúncio tem que ter também um texto advogado trabalhista e a minha landing page tem que ser também de um advogado especialista em direito trabalhista. Caso contrário, não vai existir essa convergência de comunicação. Se eu tiver na minha segmentação uma palavra-chave advogado trabalhista, porém aparecer um texto com um anúncio de advogado de família, eu já não tenho mais essa relevância e, consequentemente, provavelmente, na verdade, o meu lead não vai clicar no anúncio porque ele está procurando um advogado trabalhista e não um advogado de família. E aí ele perde, na verdade, essa convergência. Como eu falei para vocês aqui, para deixar bem visual, um exemplo prático, de dois advogados que anunciam no Google. Tem um advogado A que paga R$ 5 e o índice de qualidade dele é baixo. Mas o advogado B paga R$ 3, um orçamento diário de R$ 3, mas tem um índice de qualidade alto. O resultado, o advogado B pode aparecer em uma posição melhor pagando menos, porque tem um índice de qualidade maior. E índice de qualidade também influencia na experiência de página do usuário. Perceba o seguinte, o índice de qualidade, ele, ele coloca em uma posição melhor o seu anúncio, tendo em vista a qualidade da sua página, a segmentação que foi realizada no seu anúncio, o texto do seu anúncio, e isso, nesse cálculo, ele acha, na verdade, você mais relevante, consequentemente, precisa de menos esforço para colocar a sua landing page, seu anúncio na internet. Portanto, você paga menos. Então, é importante saber que existe esse índice de qualidade, pois isso irá influenciar no valor do seu investimento, do valor do seu clique que você paga por cada lead que vai no seu anúncio.
Basicamente, eu já expliquei inicialmente o que é impressão para você, mas apenas repetindo aqui para a gente aqui conseguir fixar o conhecimento. Impressão é quando seu anúncio aparece na busca, mas não recebe nenhum clique. Se uma pessoa digitar a palavra advogado, advogado família, advogado de família, e você aparecer, seu anúncio aparecer, somente aparecer. Isso você não paga. Não se paga pela impressão. Você vai causar uma impressão. A pessoa vai ver o seu anúncio, vai visualizar. Em seguida, quando a pessoa visualizar seu anúncio, ela vai, se houver essa convergência de comunicação, como foi falado anteriormente, ela vai clicar no seu anúncio. Se você digitou advogado, direito de família, no seu anúncio tem advogado, direito de família, provavelmente ela vai clicar no seu anúncio. A partir desse momento, você já paga pelo clique. E o valor do clique, ele varia de acordo com o leilão, ou seja, os outros concorrentes que também digitaram, colocaram como segmentação advogado de direito de família na sua segmentação de campanha. Além disso, outros quesitos, como também o valor que foi disponibilizado para você pagar por esse anúncio, o seu orçamento diário, para você aparecer. Quando o lead ele clica no seu anúncio, ele vai entrar na sua landing page. Entrando na sua landing page, se a sua experiência de página, ou seja, se a sua landing page for uma landing page de alta performance, uma landing page que está comunicando-se com a segmentação da sua palavra-chave, a segmentação, o texto do seu anúncio, provavelmente você poderá ter uma conversão, que nada mais é do seu contato clicar no botão do WhatsApp da sua landing page e, e conversar com você no WhatsApp. Daí você irá, né, trabalhar esse futuro cliente. Por que futuro cliente? Porque ele não se tornou, ele não lhe conhece, ele vai se tornar um cliente. Na verdade, é um lead. Lead em inglês significa semente. Então, toda vez que você for trabalhar com tráfego pago, com o anúncio da internet, toda pessoa que faz uma conversão, que chega inicialmente no seu WhatsApp, é um lead, não é o cliente. Ele vai se tornar cliente depois que você, trabalhando ele no seu WhatsApp, fechar contrato. Por isso que eu deixo claro também que um clique não garante que o cliente vai fechar negócio. Então, o advogado precisa medir as conversões. Isso é muito importante. A relação de clique em conversão, saber que se todas as pessoas que clicaram foram conversar com você no seu WhatsApp, e se essas conversas lhe geraram contratos, você tem que ter controle também dessas métricas, porque senão você não vai saber exatamente se o seu investimento ele está dando retorno, seu investimento com tráfego pago. Um exemplo de básico aqui, um advogado pode ter 100 cliques, mas apenas 10 pessoas realmente enviaram mensagem. Isso significa que a taxa de conversão é 10%. Isso. Então, você tem que saber essa métrica. Caso contrário, você vai ficar perdido e não vai saber medir se o que está chegando no teu WhatsApp, o que vira contrato, está retornando, digamos assim, né? Qual é o seu ROI, retorno sobre o investimento que você está fazendo na plataforma. Aqui na parte prática é o seguinte, vamos para a parte prática para explicar para vocês que para fazer o teste prático, vamos supor que eu estou procurando um advogado especialista em direito de família e vou digitar na internet, advogado, direito de família. Essa aqui é o primeiro passo da aula que a gente está dando. Primeiro passo. Digitei aqui no termo de pesquisa, saiu advogado de direito de família. Aqui eu causei uma impressão. Todos esses anúncios aqui causaram uma impressão. Se eu clicar
nesse anúncio, quando o anúncio sai da primeira posição, não significa dizer que ele está pagando mais, tá? Pode ser que ele até esteja pagando mais, mas aqueles outros quesitos, índice de qualidade, segmentação que foi realizada, o Google, entendendo que ela é mais relevante, ele coloca no topo das pesquisas. Mas suponha que eu pesquisei, encontrei e clico no anúncio. Cliquei, e aí agora eu vi, entrei na página dessa advogada, né, inclusive está aparentemente bem estruturada, né? E percebam que eu tenho um botão do WhatsApp aqui, ó, falar com um especialista. Quando eu clico no botão do WhatsApp, isso aqui é a conversão. Acredito que ficou prático aqui entender isso é passo a passo, tá? Então, basicamente, eu tenho essas fases, nós temos, na verdade, essas fases para chegar até a conversão do, do lead. Não necessariamente quem vai clicar no teu anúncio vai vai falar contigo, vai falar vem falar conosco, na verdade, porque o usuário, né, a sua página ela tem que estar tem que estar bem estruturada, porque caso contrário, o usuário pode ter uma, uma experiência ruim, na verdade, na sua landing page, que sua landing page nada mais é que o seu cartão de visitas. A sua landing page vai ser sua carta de vendas, na verdade. Então, ela tem que estar bem estruturada. Se caso não estiver, vai ser pouco provável que você tenha conversão, que a conversão é quando o lead clica no botão do seu WhatsApp e vem falar com você para fechar contrato, tirar dúvida, enfim. O objetivo aqui é trazer, de fato, um lead, uma pessoa que realmente esteja precisando do seu serviço de advocacia. Porque acontece muito de fazer campanhas e chegar muitos leads curiosos, que só querem tirar dúvidas. Isso não necessariamente poderá não existir. Pode ser a melhor campanha do mundo, mas uma vez ou outra vão aparecer pessoas apenas querendo tirar dúvidas, mas a partir da sua segmentação e estrutura da campanha, isso é possível reduzir drasticamente. Obviamente que esse lead que chega com dúvida, você também tem que ter sempre a mente aberta para que mantenha ele na sua base, porque ele não pode ter resolvido ou querer resolver um problema agora, mas futuramente ele pode lhe indicar para uma pessoa ou até mesmo você trabalhar esse lead de modo que ele não esqueça de você, que a qualquer momento, se ele tiver algum problema, ele vai poder te acionar. Então, o objetivo sempre na internet é, quando chegar esse contato, você manter ele na sua base, independentemente se vai fechar contrato ou não. Mas o objetivo daqui das aulas é trazer já um lead com possibilidade, né, com possibilidade de fechar contrato. Então, essa aula eu fiz especificamente para você entender esses conceitos, porque quando você abrir a plataforma do Google, tem muita informação, mas eu preciso que essencialmente você entenda o que é uma impressão, o que é um clique, o que é uma conversão. Porque o resto das informações você perceberá que naturalmente você vai vai conseguir entender melhor, porque são coisas relacionadas a público, enfim, e a relação entre impressão e clique, né? Impressão e clique, que é o CTR, que esse é um índice também, que eu explicarei para vocês quando a gente tiver com as campanhas, uma campanha já, primeira campanha criada, eu vou explicar para você por que é importante analisar esse, essa métrica. Como vocês já agora sabem, né, digamos assim, o essencial para identificar, saber na verdade o que são essas métricas, na próxima aula eu vou explicar para vocês como configurar orçamento de campanha. Isso é importante porque muitos advogados, inclusive, que já vieram até mim tirar dúvida ou já fizeram
tráfego pago com outros gestores, com outras agências, eles não sabiam, não tinham noção de quanto investir inicialmente no Google. Então, nessa próxima aula, eu vou explicar para vocês como funciona essa questão do orçamento, para que você inicie a sua campanha com qualidade e evite desperdício com esses anúncios.